Em 1934, o futebol mundial se reuniu para a segunda Copa do Mundo da história. E o que aconteceu naquelas 3 semanas na Itália foi tão absurdo, tão politicamente carregado e tão cheio de decisões questionáveis que historiadores do esporte ainda debatem até hoje se aquela Copa foi legítima. O campeão vigente se recusou a participar. Árbitros foram trocados em jogos decisivos. Um ditador assistia às partidas de um camarote especial e não escondia para quem torcia. E a seleção da casa ganhou tudo. Essa é a história da Copa de 1934. E ela é muito mais interessante do que qualquer coisa que te contaram na escola. Para entender a Copa de 1934, você precisa entender quem estava no poder na Itália naquele momento. Benito Mussolini era o líder fascista da Itália, desde 1922, e ele enxergou a Copa do Mundo como uma oportunidade de ouro, não para o futebol, para a propaganda. A ideia era simples: sediar a Copa, vencer a Copa, mostrar ao mundo que a Itália fascista era a nação mais forte e superior do planeta. Mussolini se envolveu diretamente na organização do torneio, escolheu as cidades, aprovou os estádios, supervisionou a preparação da seleção e fez questão de aparecer em quase todos os jogos da Itália, sentado num camarote especial, cercado de oficiais uniformizados. A mensagem era clara para os árbitros, para os adversários e para o mundo inteiro. A Itália precisava vencer. O curioso é que a seleção italiana de 1934 era de fato muito boa. Técnico Vittorio Pozzo, um dos maiores treinadores da história, havia construído um time competitivo e organizado. Mas Pozzo fez algo que gerou polêmica gigantesca antes mesmo da Copa começar. Ele escalou argentinos e brasileiros de origem italiana na seleção, jogadores chamados de oriundi, jogadores nascidos fora da Itália, mas com ascendência italiana. Atletas como Luiz Monti, que havia jogado pela Argentina na Copa de 1930, agora vestia a camisa da Itália. As outras seleções reclamaram. A FIFA aprovou e o torneio começou. Antes de falar dos jogos, você precisa saber de uma ausência que mudou tudo. O Uruguai era o campeão do mundo. Havia vencido a Copa de 1930 em casa, invicto, com um futebol que impressionou o planeta. E o Uruguai se recusou a defender o título em 1934. A razão era simples e direta. Na Copa de 1930, a maioria das seleções europeias havia se recusado a viajar para o Uruguai. A viagem de navio durava semanas e as federações europeias achavam que não valia o esforço. Apenas 4 equipes europeias foram ao Uruguai em 1930. O Uruguai não esqueceu. Quando chegou a vez de ir à Europa, a Federação Uruguaia simplesmente disse não. Se vocês não vieram para nós, nós não vamos para vocês. A Argentina também ficou em casa, enviando uma seleção amadora em protesto pela perda de vários jogadores para os clubes europeus. O Brasil compareceu, mas com um time mal preparado e sem muito entusiasmo. O resultado foi uma Copa do Mundo sem o campeão vigente, sem a Argentina de verdade, e com a anfitriã como favorita absoluta. A Copa de 1934 tinha um formato completamente diferente do que conhecemos hoje. Não havia fase de grupos. Cada jogo era eliminação direta desde a primeira rodada. Você perdia e ia para casa. Isso significava que 16 seleções jogaram e metade foi eliminada no primeiro dia. O Brasil, por exemplo, perdeu para a Espanha na primeira rodada e foi embora. Viagem de semanas de navio para jogar um único jogo de 90 minutos. E havia algo ainda mais curioso nesse formato. Se um jogo terminasse empatado após a prorrogação, não havia pênaltis. O jogo era completamente refeito no dia seguinte, do zero, como se o jogo anterior nunca tivesse existido. Essa regra criaria um dos episódios mais violentos e controversos de toda a história das Copas.
As quartas de final entre Itália e Espanha ficaram conhecidas como o jogo mais violento da história das Copas do Mundo até aquele momento. A Espanha tinha um dos melhores times do torneio. Goleiro Ricardo Zamora, considerado o melhor goleiro do mundo na época, era o símbolo daquela seleção. O jogo foi brutal desde o início. Entradas duras, cotovelos, empurrões, agressões que hoje resultariam em expulsão imediata. Ao final dos 90 minutos, 1-1. Na prorrogação, mesmo resultado. O jogo foi marcado para o dia seguinte, mas havia um problema enorme. 7 jogadores espanhóis estavam tão machucados que não podiam jogar. Zamora, o grande goleiro, estava com costelas machucadas e foi substituído. A Espanha entrou em campo no segundo jogo literalmente quebrada. A Itália venceu por 1-0 com um gol de Meazza. O que tornou o resultado ainda mais polêmico foi a atuação do árbitro belga Louis Baert no segundo jogo. Diversas decisões favoreceram claramente a Itália. Faltas não marcadas, impedimentos ignorados, lances duvidosos sempre resolvidos para um lado. Mas isso era só o começo das controvérsias arbitrais daquela Copa. A Áustria de 1934 era chamada de Wunderteam, a equipe maravilha. Nos anos anteriores à Copa, a Áustria havia vencido quase tudo que havia disputado na Europa. Jogavam um futebol técnico e ofensivo que era considerado o mais avançado do continente. Muitos especialistas da época achavam que a Áustria e não a Itália era o melhor time do torneio. A semifinal entre os dois times foi jogada em Milão, sob chuva forte, com um campo em péssimas condições. A Áustria reclamou durante e depois do jogo que as condições favoreciam o estilo mais físico dos italianos. A Itália venceu por 1-0. Gol de Henrique Guaita, um dos oriundi argentinos escalados por Pozzo. O árbitro da semifinal era sueco. No dia seguinte, a imprensa europeia publicou críticas severas sobre a condução do jogo, mas o resultado estava dado. A Itália estava na final, e Mussolini sorria do seu camarote. A final foi disputada em Roma, no estádio do Partido Nacional Fascista, na presença de Mussolini. O adversário era a Tchecoslováquia, que havia feito uma campanha sólida e consistente. O jogo foi intenso. A Tchecoslováquia abriu o placar aos 71 minutos com um gol de Puck. O estádio inteiro ficou em silêncio. Mussolini não se moveu na sua poltrona, mas aos 81 minutos, Orsi empatou para a de Itália, com um gol que ele mesmo admitiu ter sido completamente acidental. Na prorrogação, Schiavio marcou o gol da virada. Itália 2, Tchecoslováquia 1. A Itália era campeã do mundo. Mussolini desceu do camarote, cumprimentou os jogadores e usou a vitória extensivamente como material de propaganda pelo resto de sua carreira política. O técnico Pozzo, cercado de seus jogadores, muitos deles nascidos na América do Sul, levantou a taça, e a Copa de 1934 entrou para a história como a mais controversa das primeiras décadas do futebol mundial. Antes de encerrar, aqui estão os fatos mais absurdos da Copa de 1934 que poucos conhecem. Os Estados Unidos perdeu de 7-1 para a Itália na primeira rodada e foi para casa em menos de 24 horas. O Egito foi a primeira seleção africana a disputar uma Copa do Mundo. Perdeu na primeira rodada, mas entrou para a história. Dos 17 jogos da Copa, a Itália jogou apenas 4, aproveitando o formato eliminatório ao máximo. E talvez o fato mais curioso de todos: Luigi Alemandi, um dos jogadores da seleção italiana, havia sido suspenso alguns anos antes por suspeita de envolvimento em um esquema de manipulação de resultados num jogo do campeonato italiano. Ele foi reintegrado, escalado e se tornou campeão do mundo. A Copa de 1934 foi legítima? Essa é uma pergunta que os historiadores do futebol ainda não conseguem responder com certeza. O que sabemos é que a Itália tinha um time de verdade, com um treinador de verdade,
que venceu jogos de verdade. Mas o contexto político, as decisões arbitrais e as circunstâncias de alguns jogos criam dúvidas que 90 anos não apagaram. O que é certo é que a Copa de 1934 mudou para sempre a relação entre futebol e política. E essa relação nunca mais foi inocente. Se você quer mais histórias como essa, as Copas que ninguém te contou, os jogadores que a história esqueceu e os fatos que ficaram enterrados nos arquivos, se inscreve no canal e ativa o sino. Toda semana tem uma história nova